da necessidade de uma indústria como a Sunshine, né, está se instalando aqui no nosso estado e que precisa da matéria-prima do milho para que essa empresa possa funcionar e produzir o álcool, né? Então esse álcool ele pode ser utilizado na produção de bebidas, do combustível, produtos de limpeza, álcool para passar nas mãos, que é o cosmético, para evitar a questão da contaminação por doenças, né? A gente utilizou muito esse álcool lá no período do coronavírus, né, da pandemia. Então, aquele álcool que você passava nas mãos, ele poderia ter sido feito da cana-de-açúcar, poderia ter sido feito da batata, poderia ter sido feito do milho, tá? Então, o álcool ele é um produto que pode ser feito a partir de várias matérias-primas e o milho é uma delas. Como o Glaucio falou muito bem aqui, detalhou toda a necessidade da Sunshine para que ela possa produzir. Bem, eu sou da Proverde, nós somos prestadores de serviço do Sebrae há mais ou menos uns 20 anos e a gente atua na elaboração de projetos de adequação da indústria de alimentos e bebidas, como também licenças ambientais e regularização junto a outros órgãos. Então esse é o nosso papel, é de realizar sonho dos empreendedores. Assim como o Glaucio chegou com esse sonho, né, ele procurou o Sebrae e disse, olha, eu quero colocar essa indústria, eu quero produzir o álcool a partir do milho, eu já produzo um produto em parceria com outras empresas, mas ele quer colocar a sua própria produção. Então a gente aceitou esse desafio e está aqui para apresentar a vocês como é que foi feito todo esse trabalho, tá certo? Muito bem. Então, a princípio, o que é que foi a demanda de Glaucio? Foi de adequar a indústria, lá já estava construído alguns galpões e a edificação, onde ia fazer a questão da destilação através de alambiques de cobre. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma indústria que fabrica bebidas alcoólicas destiladas, como a cachaça que a gente tem muito aqui. Lá não vai se produzir cachaça, deixar bem claro, mas os equipamentos são similares ao que utiliza nesse tipo de atividade industrial. Então o Glaucio chegou para a gente com essa necessidade, junto ao Sebrae, procurou o Sebrae procurou nós da Proverde e a gente topou em aceitar esse desafio, que é algo inovador. Não existe no estado do Rio Grande do Norte, não existe essa atividade da forma como o Glaucio quer fazer, até a nível de Brasil. Eu tive a oportunidade de ir a São Paulo, como ele falou, em uma feira onde tem a exposição da produção de álcool a partir do milho e da cana-de-açúcar e apresentando o projeto às indústrias, às empresas que tinham lá, fornecedoras de bens, insumos e outros serviços. Eles não tinham ideia, não sabiam que poderia fazer esse tipo de produto a partir do milho, né? A bebida alcoólica, o saneante, que é o produto de limpeza, o álcool 70, que é utilizado em hospitais para higienizar a superfície, o álcool em gel, que é utilizado para passar nas mãos. Lá só se fala em álcool para combustível. Então eles ficaram super interessados porque é uma atividade que tem muito valor agregado. Então você vender o álcool a preço de combustível e você vender o álcool a preço de álcool gel, são valores totalmente diferentes e valores agregados também diferentes, certo? Então ele veio com essa proposta, o Sebrae nos procurou, a gente topou, né? E estamos aqui nessa parceria, eu acho que um ano e meio, eu acho. Né? Você começou um pouco antes, a gente entrou um pouco depois, mas é mais ou menos isso aí, 2 anos de trabalho. Então funciona dessa forma. A Sunshine procurou o Sebrae através de atendimento à tecnologia chamado Sebrae Tech, onde existe um subsídio de até 70% do valor da consultoria, foi o que o Glaucio foi subsidiado, né? O Sebrae fez esse aporte no pagamento, na ajuda da questão da consultoria, e a gente fez vários trabalhos que eu vou detalhar aqui para vocês. Muito bem, então para se regularizar uma indústria desse porte, né, que Glaucio mencionou aqui, para fabricar o álcool a partir do milho, é necessário o envolvimento desses órgãos fiscalizadores. Nós temos o Ministério da Agricultura, que é justamente o órgão que vai autorizar a Sunshine a fabricar a bebida alcoólica a partir do álcool de destilação, que seria o gin, a vodka, o whisky, que Glaucio tanto falou que é um produto de muito valor agregado. Então quem vai fiscalizar e autorizar o funcionamento dessa indústria
para a fabricação da bebida é o Ministério da Agricultura. E nós temos também a Anvisa, que é justamente quem vai autorizar a Sunshine a funcionar e a fabricar o álcool saneante ou outros produtos saneantes, que a princípio a gente detalhou a questão do álcool 70%, que é o que tem ação microbiológica de matar qualquer micro-organismo que seja indesejável em hospitais, nas nossas mãos e assim por diante. Esse álcool, na concentração de 70%, que a gente vê muito aí nas prateleiras dos supermercados, é aquele álcool que faz a desinfecção das nossas mãos. Se vocês também trabalham aqui na indústria de alimentos, vocês já devem em algum momento ter passado aquele álcool nas mãos antes de entrar em uma área de manipulação de alimentos. Não sei se vocês aqui produzem farinha de mandioca, goma, mas se tem algum produtor aqui na área, sabe que tem que passar esse produto nas mãos para que você esteja com suas mãos higienizadas sem risco de contaminação, tá? Então, e aqui abaixo nós temos 3 órgãos, aqui são órgãos na esfera federal, tá? Órgãos federais, e temos também órgãos na esfera estadual. Então, para que a Sunshine ela possa fabricar seu produto de forma regular, precisamos também estar adequados e regularizados junto ao Corpo de Bombeiros. Lembre-se, a gente está produzindo álcool. Álcool é um produto muito inflamável, então perigoso em relação à questão do risco de combustão, né? A questão de ser um produto inflamável. Temos o IDEMA, que é o órgão ambiental, onde a gente deu entrada na questão das licenças ambientais para que a Sunshine ela possa operar. E a Suvisa, que é vamos dizer assim, uma ramificação da Anvisa. A Anvisa é a Vigilância Sanitária a nível nacional e a Suvisa nós temos a Vigilância Sanitária a nível estadual, onde a gente apresentou projetos e documentos técnicos para que possam ser analisados e sim aprovados, tá ok? Muito bem, para que a gente possa ter a regularização junto a esses órgãos, é importante que a gente atenda alguns quesitos técnicos, que a gente apresente a esses órgãos alguns documentos para que possam ser analisados, aprovados e assim a indústria ela possa ser adequada, construída, reformada, ampliada. Tudo isso baseado nas normas legais municipais, estaduais e federais, tá? Então, o principal, o básico é a questão do local onde vai ser instalada essa indústria. Então a Sunshine, como foi mostrado um vídeo aqui, de forma bem ampla, muito bem explanado, vista aérea, as condições do terreno e da edificação. Então, à época, quando o Glaucio nos procurou para fazer todo esse trabalho de consultoria, já existiam alguns galpões construídos, porém não estavam nas condições adequadas para se regularizar. Junto à Anvisa, que é o órgão federal que autoriza a fabricação do álcool, né, para uso, passar nas mãos com ação microbiológica e também passar em superfície, não estava em condições adequadas para se regularizar junto ao Corpo de Bombeiros, não estava em condições adequadas para se regularizar junto ao IDEMA, como também não estava em condições para se adequar e se regularizar junto ao Ministério da Agricultura. Então essa questão do terreno e das condições da estrutura física é um fator importantíssimo para que se atenda a todas as exigências legais. O segundo tópico é a questão dos documentos da propriedade. Então a gente passou, o negócio ainda está passando por isso, a questão da documentação é um item fundamental para que a indústria ela possa estar regularizada junto aos órgãos. Então tem que ter escritura, tem que ter contrato de compra e venda ou contrato de aluguel, então são itens exigidos aí na questão da regularização. Documentos à pessoa física e jurídica, projetos técnicos sanitários, projetos de segurança e projetos ambientais. Então isso aí, tudo antes de se for construir ou reformar, primeiro se faz um projeto, né? Se Glaucio tivesse na época apenas um terreno, com certeza Glaucio não tinha sido feito daquele jeito, teria sido de uma maneira pensada diferente. Como já existiam os galpões construídos, então a gente fez por onde adequar o que já estava pronto e fazer as ampliações e as adequações necessárias para que se tenha as medidas de segurança exigidas pelos bombeiros, as condições para se fabricar bebida alcoólica, né, que está muito em evidência hoje, a nível de Brasil, todo mundo já deve ter ouvido falar aí na questão do metanol. Ninguém conhecia metanol.
Hoje em dia todo mundo sabe o que é metanol. Matou aí várias pessoas fazendo bebidas adulteradas, né, falsificadas, e eu digo ainda mais, bebida envenenada, né? Então, essa é uma preocupação que as indústrias que são regularizadas junto a esses órgãos, é para isso que os órgãos existem, que é para justamente fiscalizar e saber o que é que está sendo feito ali dentro. Então, toda vez que vocês forem comprar uma bebida, cuidado em não comprar bebida de uma pessoa desconhecida, cachaça de cabeça, como se fala muito, aquilo ali está rico em metanol, a cachaça de cabeça, não beba, derrame aquilo ali. Então a Sunshine é uma empresa que vai fabricar a bebida alcoólica, claro, atendendo todos os requisitos legais de um produto de primeira qualidade. E também foram elaborados vários memoriais descritivos, mencionando como é que é feita a produção do álcool, né? A princípio, com a destilaria, ia se fabricar o álcool a 95%, a partir daí que esse álcool ele fosse armazenado em tanques, que eu vou mostrar aqui para vocês os registros fotográficos, esse álcool ele poderia ser destinado à fabricação da bebida, à fabricação do saneante, o álcool para passar nas mãos, e quem sabe até no futuro, Glaucio, esse álcool poderia ser destinado à fabricação do combustível. Então, de um álcool só, a gente pode variar para 3 outras ramificações: bebida alcoólica, produto saneante e combustível. Essa é uma meta que vai ser alcançada, viu, Glaucio? Vai dar tudo certo. Aqui a situação, a princípio, quando a gente começou a fazer o trabalho lá na Sunshine, né? Na época, visitando com o meu amigo Josué, então eu tenho aqui alguns registros fotográficos, tenho vários outros, tá? Mas isso aqui é o que eu vi de mais importante para poder apresentar a vocês. Isso aqui é o galpão, acredito que é o galpão número 7. Na época nem existia o galpão número 8, Glaucio. É o galpão número 7, tinha uma pequena construção aqui ao lado, era uma casa, os galpões todos abertos, era dessa forma que era a Sunshine. Então quando a gente conheceu o Glaucio, era assim, né? Então aqui é um pátio, onde o caminhão ele vai chegar e vai descarregar o milho aqui dentro. Esse galpão que a gente chama de galpão número 1. Então o milho ele vai ficar armazenado aqui dentro. Essa é a ideia. Esse milho que vocês, como produtores rurais, quem sabe um dia poder fornecer esse milho para a Sunshine. Vocês que têm propriedade, terras, vão ter essa oportunidade depois aí uma conversa com o Glaucio, com o Sebrae, as associações cooperativas, quem sabe pensar nisso, em cultivar, implantar o milho e poder fornecer para a Sunshine, tá certo? Aqui é uma área que hoje existe, né? Isso aqui é um escritório, porém com algumas modificações, eu vou apresentar a vocês. Isso aqui é a destilaria, é aqui onde tudo acontece, é onde entra o que a gente chama de mosto fermentado, vamos dizer assim, o milho em processo fermentativo, onde está misturado ali algumas substâncias químicas e o álcool dentro, e ali é feito um aquecimento. Esse álcool ele é aquecido a uma temperatura, esse mosto, né, aquecido a temperatura aí de 75 graus, onde há a separação da água com o etanol. Então, esse etanol, na verdade, ele é produzido e separado aqui nessa destilaria, ok? E aqui a questão de uma outra visão, galpão 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, exatamente, galpão 4, 5, 6 e 7, esses galpões aí que hoje eles estão totalmente diferentes, eu vou mostrar a vocês aí, daqui a pouco como é que ficou a situação do depois. Isso aqui foi um croquis, na época quando o Glaucio apresentou, eu disse: Eliseu, eu quero colocar uma indústria, preciso da ajuda do Sebrae, preciso da sua ajuda, a gente tem essa ideia e a gente quer fazer a produção do álcool através dessa planta industrial. Tudo bem, Glaucio, vamos fazer todo esse trabalho para você. Agora, a gente precisa fazer algumas modificações para que sejam atendidas as exigências legais, fazer uma planta, um projeto, em concordância com aqueles órgãos, né? Ministério da Agricultura, Anvisa, Corpo de Bombeiros, ok? Então, a princípio, aqui é a questão do recebimento do milho, aqui onde é feito um processamento do milho, tá? Aqui é o processo da fermentação do milho para poder transformar em álcool. Aqui seria uma área para armazenamento de barricas, né? Para que haja o envelhecimento do uísque. O termo uísque ele só pode ser utilizado quando você pega o moonshine, que é, vamos dizer assim, um álcool branco
límpido, você coloca nesses barris de madeira e ele vai adquirir cor, sabor, né, e outras qualidades que são atribuídas já do contato da madeira do barril com esse álcool. Então, tudo partiu daí. Aqui é o escritório e aqui é uma cisterna para armazenamento de água, né, captação de água de chuva. A Sunshine tem essa preocupação com o meio ambiente e poder reaproveitar essa água da chuva para evitar o consumo mínimo possível aqui da região. E aqui uma caldeira para poder fazer todo o sistema de aquecimento. E aqui foi depois. Então, daquele croquis, a gente pegou esse trabalho com o Glaucio e transformamos em realmente um projeto industrial. Então, isso aqui é o que foi apresentado aos órgãos, com toda uma linha de produção, seguindo o fluxo industrial, atendendo todas as exigências legais. É isso que vocês vão ter oportunidade depois de conhecer lá em Santo Antônio, essa indústria, né, funcionando, produzindo álcool a partir do milho, né, para que a gente possa transformar isso também, não só em fabricação, mas também em atividade turística, para que as pessoas que estejam passando ali, seguindo ali Montes Gameleiras, Serra de São Bento, também possam parar aqui, se hospedar e desfrutar dessa atividade que a Sunshine está fazendo para a produção do álcool, como também de outras atividades de lazer. Aqui a questão do projeto de combate a incêndio, né? Foi feito todo um trabalho da questão da distribuição dos extintores e com cuidado, né? Aqui é onde está o maior risco da empresa, que é a questão do armazenamento de álcool, mas tudo isso já está aprovado pelo Corpo de Bombeiros, tem todo o sistema de segurança, tá? Para que não tenha o risco de acontecer qualquer tipo de sinistro. Aqui a situação atual, como está a Sunshine hoje, né? Então essa foto, vocês podem verificar que já foi feita toda uma área de calçada, de passeio, para que as pessoas possam transitar por aqui. Aqui é onde ficam hoje os tanques de armazenamento do álcool. Esse álcool é produzido nessa destilaria e transportado para cá. Então aqui tem uma capacidade de armazenamento de 20 mil litros de álcool. Então esses tanques, todos em aço inox, armazenam o álcool para daí ser destinado à produção, no caso de bebida alcoólica, para a produção do combustível ou para a produção do saneamento para passar as mãos. Mas Eliseu, o álcool que a gente bebe é o mesmo álcool do combustível? Não, pessoal, é diferente, tá? A matéria-prima em si é a mesma, mas o álcool que está lá na bomba do posto de gasolina, ele tem produtos químicos, foram adicionados produtos químicos dentro, para que você não possa consumir e ingerir, né? Que são por norma, por lei, para evitar que você beba esse álcool de posto de gasolina, tá? Então o álcool que é utilizado na bebida é o álcool puro, sem adição de nada, apenas a mistura com água, tá? Então você produz esse álcool, vai fazer um gin. Então lá na legislação diz que 55% do que tem na garrafa é álcool e os outros 45% é água potável, tá? Então a vodka e segue outro tipo de mistura, é sempre água e álcool puro de primeira qualidade. Aqui a parte interna já dos galpões, vocês veem a diferença, toda a parte de instalação elétrica externa, a parte de piso, tudo executado, tudo identificado, tudo isso aqui já passou pelas vistorias e fiscalizações dos órgãos sanitários e está logo em breve pronto para funcionar. Nessa área aqui, ó, não sei se vocês lembram, tinha uma casa, essa casa foi demolida, aqueles galpões que tem aquela foto totalmente aberta, foi construído banheiros e outras salas que são obrigatórias para que haja funcionamento. A questão do escritório, foi feito todo um trabalho de acessibilidade, com rampa, escada, área de passeio, ou seja, a indústria está pronta para funcionar. Logo, acho que em março, Glaucio, já deve estar, ou antes, Ministério da Agricultura, a gente pode conseguir isso até antes, para a produção da bebida alcoólica, tá? Então, a fábrica está pronta para funcionar. A princípio vai se comprar o álcool, mas a ideia é produzir o próprio álcool a partir do milho, e espera-se a contribuição da região para o cultivo do milho. Aqui ficam os meus agradecimentos, principalmente a Glaucio por ter confiado em nós, em participar de todo esse trabalho,
Não é uma tarefa fácil, uma indústria desse tipo. É como eu disse a vocês, isso é uma inovação a nível de Brasil. Não existe no Brasil hoje uma indústria com esse perfil que vai fabricar toda essa linha de produtos a partir de uma única matéria-prima. Então, quando eu fui a São Paulo, ninguém tem ideia disso aqui. Lá só se fala em fabricar combustível, mas fabricar isso aqui não. Então, o Glaucio, ele tem várias oportunidades, acredito, nos Estados Unidos, mas viu, acreditou aqui, do nosso lado aqui, Santo Antônio do Salto da Onça, colocar um empreendimento desse tipo, com essa capacidade, diferenciada e inovadora a nível nacional. Então, tem tudo para dar certo. Logo, logo essa empresa vai estar funcionando. Tem algumas dificuldades, tem algumas barreiras, isso é normal para qualquer empreendimento, qualquer empreendedor, isso é natural, essa dificuldade. Mas a gente conseguiu vencer todas as dificuldades e já a gente vai estar ampliando aí a Sunshine para a fabricação de outros tipos de produtos, shampoo, sabonete e outros produtos da parte de cosmético. Tá? Obrigado, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada, Eliseu. E antes de a gente passar, né, para a próxima palestra, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, gostaria de ter, tem algum questionamento que gostaria de fazer? Aqui. Perguntador oficial. Mas, obrigado, professor, pela palestra, brilhante. Eu queria só ter uma ideia se você já tem, se o próprio Agreste já tem terras apropriadas para suprir a matéria-prima. Você está dentro do planejamento ter essa matéria-prima ser produzida bem próximo à empresa. Bem, a ideia é justamente essa do que vai se discutir. Glaucio falou um pouco sobre isso. Veio o nosso amigo aqui falar também um pouco sobre esse tema, que tem mais competência para isso. Mas a região agreste é uma região que tem muita abundância de áreas livres, que já tem plantio de outras culturas e que a gente pode pegar essas terras, essas áreas para poder incluir essa cultura que é justamente a questão do milho. É para isso que está se vindo aqui apresentar para vocês essa proposta, essa oportunidade, para que vocês possam diversificar a cultura não só da mandioca ou da cana-de-açúcar, mas também para que vocês possam cultivar também a questão do milho. Quem sabe uma matéria-prima muito mais rentável daquilo que vocês já estão trabalhando hoje em dia, tá? Então, isso são coisas que vai ser conversadas com as cooperativas e associações, junto com o Sebrae, com o Glaucio, para que vocês possam ser incentivados através também da parceria com o banco e vocês começarem a iniciar essas operações no cultivo do milho. Aqui só tem mais uma pergunta aqui, Renan. Boa tarde, Glaucio, né? Amigo, estava observando aqui, eu achei muito interessante essa sua ideia de comércio, certo? Primeiro que é uma ideia inovadora e que tem um grande potencial econômico para ti. E eu vi também que uma das suas avaliações foi a colaboração dos próprios produtores locais. Aos amigos aqui, produtores rurais, a gente está fazendo um convite para vocês produzirem um milho para ele comprar, que é mais viável para ele e melhor para vocês. E eu estava vendo aqui também a parte ambiental, que é um pouco a minha área, né? E a parte da produção do milho em si, ela tem menos impacto do que a da cana-de-açúcar, por exemplo. Então, eu acredito que seja até uma mudança de chave. Por que não substituir a produção de cana-de-açúcar aqui no Rio Grande do Norte, que é forte, pela produção do milho para a produção do álcool? Porque o milho, ele não necessita daquele maquinário pesado, daqueles insumos químicos que a cana-de-açúcar precisa para ter essa produção. E ela pode ser trabalhada junto também a parte de outras culturas, como ele disse, por exemplo, a parte da batata, também para a produção de álcool, não é?
foi a batata. E por que também não aproveitar não só uma monocultura, e sim uma variedade, por exemplo, a cultura de mandioca, tem a mandiocultura, que também é a por aqui, tem no milho. Seria possível trabalhar com as duas matérias-primas? Sim, é possível, né? A matéria-prima que ela gera amido, porque amido é a matéria-prima justamente para a produção do álcool. Então nós temos a batata, nós temos o milho, nós temos a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não gerou amido, o milho. Então isso aí, a ideia é receber a matéria-prima já pronta, no caso o pessoal que trabalha com mandioca. Lá ele tem um processo que ele fabrica farinha e tem um processo que ele fabrica goma. Essa goma que o pessoal produz é justamente a matéria-prima para poder fazer o álcool. Então, se a região, cada um tiver aquela sua unidade para tirar a goma, e você, vamos dizer assim, tirar a goma do milho e vender essa goma para a Sunshine, é justamente o que ela precisa para poder funcionar e fabricar o álcool. É justamente aquele pozinho branco, aquele amido que a indústria precisa para poder fabricar o seu etanol. Tá? Então é justamente isso, a ideia é essa, é fomentar para que os agricultores eles possam cultivar também o milho e outras culturas, só que o milho ele tem um rendimento maior, não é isso, Glaucio? Glaucio, quem sabe desses números da parte da agricultura mais do que eu, o milho ele tem um rendimento maior do que a batata, do que a mandioca, por isso a questão da produção do milho. Então também abre espaço para outras culturas, mas prioritariamente é o milho em si, né? Me pergunta. Perfeita a sua colocação. Na verdade, a planta, ela foi, inclusive nós abordamos, ela é uma planta híbrida, ou seja, é possível utilizarmos inúmeras culturas para a extração do álcool. Sobre a sua primeira pergunta sobre o desafio dessa virada de chave, esse também é o nosso desafio. Então precisava aparecer uma iniciativa como essa e vamos ver como os bancos de fomento, vamos entender como as associações, como os nossos representantes, eles vão entender essa nossa iniciativa. Então esse é um processo de desconstrução para reconstrução. Então é um processo que é disruptivo, é desafiador, mas vai dar certo. Pode demorar um pouco mais, mas certamente isso vai ocorrer. E o interessante que ele estava falando aqui, viu, Eliseu, que nós discutimos muito, que o agricultor, ele não necessariamente ele precisa nos entregar unicamente o milho, ou a batata, ou a mandioca, ou a cana. Ele, no caso do amido, especificamente, aqueles que justamente nós queremos educar, a palavra mágica chama-se educação, para que se o agricultor, ao invés de ele levar para a nossa porta, lá para a nossa biorefinaria, um saco de milho, eu prefiro que ele agregue valor, que ele rentabilize mais e que ele leve um saco de amido. E isso vai rentabilizar ainda mais. Então, a viabilidade não é somente na produção, na extração do milho, mas, sobretudo, o produto final que nós queremos nesse processo todo é o amido. Então, isso que vocês usualmente conhecem na casa de farinha, que é o processo de trituração e depois de prensagem para você extrair o amido. É isso que eu preciso. É esse insumo principal dentro do processo de uma microdestilaria, de uma biorefinaria no contexto do todo. Me pergunto. Muito obrigada, Eliseu. E como agradecimento, eu gostaria de dar uma lembrancinha. Tá. Nossa, por esse Muito obrigado. momento. Muito obrigada. Obrigado ao Sebrae pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Um abraço a todos. Obrigada.